é inevitável. A gente gostando dele ou não, ele sempre chega. E se não dá para fugir, o melhor caminho é aceitar. Com o tempo, percebi que aceitar não significa repetir para si mesma que ama o inverno, mas encontrar formas reais, sinceras, de gostar dele. Quando finalmente fazemos as pazes com o inverno, algo muda. Ele deixa de ser inimigo e passa a ser companhia. A gente começa a enxergar vantagens que só ele traz. O aconchego, o silêncio, o recolhimento. E entende que sentir frio também é parte do equilíbrio. Porque só quem enfrenta o inverno consegue apreciar de verdade os dias de calor quando eles voltam. Bem-vindos à minha segunda-feira. Bem-vindos a mais um vlog, bem-vindos a mais um dia comigo, bem-vindos à minha segunda-feira. Eu tô com um copo de Starbucks na mão. Hoje não preparei café aqui em casa porque o Cris, quando voltou da academia, trouxe um café pra mim. Ele sabe que as segundas eu não existo, porque as segundas eu edito 2 vlogs, eu edito os vlogs de sexta e de sábado juntos. Então, assim, é tudo muito corrido. Quanto mais eu consigo... Assim, quanto mais tempo eu conseguir economizar, melhor. E ele foi tão fofo, trouxe pra mim. Mas ao mesmo tempo, quando ele traz, eu penso, ai meu Deus, mas ele não vai ter cena pro início do café. Mas enfim, vocês entendem, né? Vocês que já são de casa, sabem como é, sabem como são as coisas aqui. E se você não é de casa, se você tá chegando agora, muito bem-vindo, prazer em conhecê-lo, eu sou a Luciana Couto. Eu gosto de compartilhar minha vida para lhe inspirar a viver uma vida mais bonita, com ideias simples que você vai ver na minha rotina. E eu não gosto de falar para você o que você tem que fazer, não. Eu mostro o que eu faço, você pode tirar uma coisinha aqui, dali, perguntar, sempre que tiver alguma dúvida, eu tô aqui para te ajudar, tá bom? Mas, se você não é novo, você sabe o que a gente faz nas segundas, né? A gente começa dando um jeitinho na casa, porque eu sou muito bagunceira. E no fim de semana, quando eu sou mais bagunceira, porque, né, fim de semana é quando eu sou eu. A gente é mais a gente nos fins de semana, eu falo a verdade. Quando a gente não tem tanta obrigação e quando a gente é a gente mesmo. E quando eu falo a gente mesmo, quando a gente é a gente de verdade, é porque eu posso bagunçar. Se eu pudesse, eu passaria o dia inteiro bagunçando, toda a minha vida. Gente, olha, tem gente que tem sonho de ser milionário pra comprar carro de luxo, iate, não sei. O meu sonho é ser milionária para ter um exército de pessoas atrás de mim só para ir cuidando da minha bagunça. Melhor não, porque eu teria pena dessas pessoas, mas talvez um exército de robôs seria melhor porque eu não teria tanta pena. Mas enfim, vamos lá, vamos começar a segunda que a gente tem coisa pra fazer. Hoje é um vlog de rotina, como normalmente são os vlogs de segunda. Segunda passada foi meu aniversário, então foi um vlog um pouco diferente, não foi tanto rotina, mas esse é super rotina. Bora lá começar. E hoje a nossa bagunça tá ainda maior. Ela tá espalhada pelo chão. Alguns vlogs atrás, algumas semanas atrás, eu mostrei que eu fui escolher um quebra-cabeças pra gente brincar em casa, porque a gente nunca teve esse costume, mas nós estávamos curiosos. Aí eu comprei esse quebra-cabeças, é de 500 peças, eu acho. 500 peças. E a gente, de vez em quando, à noite, a gente senta e monta. E eu coloquei aqui nessa toalha, porque a gente pode enrolar mais ou menos fica no lugar, não fica perfeito não. Você pode ver que as peças elas vão soltando quando a gente desenrola e tal, mas pelo menos já ajuda a deixar no lugar. Existe um tipo de tecido, eu não, quer dizer, não sei se é um tipo de tecido, existe uma coisa que você pode comprar na Amazon que é pra isso. Aliás, foi daí que eu tive a ideia, é um tapete de quebra-cabeças. E me deu a impressão de que era simplesmente feltro. Da próxima vez que eu for na Dollarama, eu vou ver se eu acho feltro e compro e testo, porque a toalha não é a melhor alternativa, mas era a única que a gente tinha. Senão a gente tem que deixar o quebra-cabeça aqui por muito tempo e nós não somos muito rápidos pra montar. Aliás, essa parte aqui é o Cris começou de lá e eu comecei daqui. E aí acho que dá pra ver quem é melhor, né? Janela bem cedo, deixa o sol varrer o chão, cheiro de café na sala, vai limpando o coração.
dobra a bagunça da mente. Cada gaveta que eu arrumo vai tirando um peso da mão. Segunda-feira, casa limpa, alma leve, vassoura dançando. Semana que promete, eu canto, eu danço, espanto o que me entristece. Começo o dia assim, que o resto tudo acontece. Pano molhado na mesa, leva embora o desamor. Prato brilhando na pia, refletindo meu valor. Sofá cheirando a descanso, tapete pronto pra oração. Enquanto a música toca, vou polindo a intenção. Cada canto em ordem, cada coisa em seu lugar. Dentro de mim silêncio, pronto pra recomeçar. Eu arrumo a casa arruma a minha fé. Se hoje começa bonito, a semana inteira Uma coisa que eu faço às segundas também eu tiro toda a carne da semana, toda a proteína que eu vou fazer à noite. Então eu tenho que fazer isso porque eu falo, eu faço toda segunda, mas às vezes eu esqueço. E eu tenho que correr à noite pra descongelar alguma coisa e eu não gosto de descongelar nada em cima da hora. Quem gosta, né? É muito melhor quando a gente deixa assim descongelando natural. Então, hoje eu quero ver se eu faço uma carne pra hoje. Amanhã, não amanhã, eu vou descongelar para fazer um frango na quarta. Vocês sabem que na minha caixa de comida que eu recebo todo mês, que eu já mostrei aqui, sempre mostro aqui no vlog, tem mais ou menos as mesmas proteínas sempre que a gente consegue variar durante o mês nos nossos pratos. E eu sempre compro um frango inteiro porque eu gosto, eu acho que é versátil para aqueles dias em que, aquelas semanas em que eu tenho muita coisa para fazer, eu sei que eu posso cozinhar um dia, eu vou ter vários dias e tal, para comer eu vou ter comida para vários dias. E normalmente eu faço frango no mesmo dia, assim. E é legal que uma das minhas ideias aqui no vlog é mostrar que dá pra fazer algo saudável, rápido, que parece assim, que é dantesco e que na verdade é só você temperar o frango e deixar 1h30 no forno, que 1h30 obviamente é muita coisa, se você pensa em cima da hora não dá tempo de fazer, mas dá pra colocar durante a semana, sei lá, dá pra gente temperar mesmo, não dá nem 10 minutos e depois você deixa lá no forno e vai fazer qualquer outra coisa em casa e depois você tem o frango pronto. Essa é a ideia quando eu faço os frangos aqui, porque uma das ideias é sempre incentivar você a quanto mais você cozinhar, menos pedir comida ou comer menos comida processada, melhor. E eu acho o frango uma ótima alternativa. Mas enfim, esse mês eu queria fazer algo diferente com esse frango. Cadê o frango? Tá aqui. Eu queria fazer algo que é nem mais elaborado, mas um pouquinho mais demorado. Eu queria deixá-lo marinando de um dia pro outro para pegar mais sabor. Já que eu lembrei dessa vez e eu tenho tempo essa semana, eu vou fazer isso. Então eu vou deixar o frango aqui um pouco. Antes de dormir eu vou levar ele pra geladeira, que ele já deve estar mais ou menos congelado. Amanhã eu vou marinar o frango e depois de amanhã, na quarta, a gente vai assar o frango. Então, se você ainda não é inscrito no canal, tá aqui um bom motivo para você se inscrever, para você ver toda a novela do frango, para você ver o destino que o frango vai levar. Mas enfim, peguei uma carne para hoje à noite, tenho frango para quarta, precisamos de uma coisa para amanhã. Vamos fazer salmão amanhã. Vamos fazer salmão amanhã à noite. Quarta, provavelmente tem a quinta, e na sexta, normalmente eu faço alguma coisa mais divertida à noite, então normalmente eu não descongelo nada para sexta. Então, acho que já tá tudo aqui para ser descongelado. E a outra vantagem de eu não ter que pensar durante a semana, assim, lembrar de descongelar, é que eu já posso pensar nos pratos. Então, na segunda, eu já sei mais ou menos tudo que eu vou cozinhar durante a semana, porque se estiver faltando alguma coisa, eu tenho tempo de comprar. Aliás, não só isso, na verdade, eu acho que comprar os ingredientes nem é tanto, assim, é claro, também é uma questão importante, mas eu acho que isso ajuda também, né, de você ficar mais tranquila, sabendo o que você vai fazer. Não sei se faz sentido o que eu tô falando. Quando
a decisão tá tomada, é mais ou menos que o problema já não existe mais. Eu quase sinto como se a comida já tivesse cozida já, como se eu já não tivesse que cozinhar mais, só porque na minha cabeça ela já tá planejada dentro da agenda. Porque às vezes uma das coisas que faz a gente pedir comida ou comer uma comida processada é justamente chegar e dar aquele branco na cozinha da gente não saber o que cozinhar. Então eu acho que pensar o cardápio ajuda bastante nesse sentido. Não só preparar a comida, mas planejar e já tomar essa decisão já antes de tudo, acho que já ajuda bastante. Primeiro frio que arrepia, depois acostuma, depois vira abraço. Eu era do sol de janeiro, suor na testa, rua e calor. Mas veio o vento de fevereiro, trazendo cobertor de vapor. Primeira neve na janela, parei o tempo pra entender. Cada floco dança em silêncio, como se o mundo fosse se escrever. Aprendi Eu já tinha meio a que comentado sobre isso numa introdução de um dos vlogs atrás, mas acho que agora eu tenho um pouco mais de clareza do que eu quero falar, ou pelo menos como comunicar. Eu comentei sobre essa questão do inverno, de como é importante abraçá-lo em vez de a gente lutar contra ele, porque o inverno aqui é inevitável, o inverno em qualquer lugar é inevitável, obviamente, mas aqui o inverno rigoroso. A gente tem que aceitar, a gente não pode simplesmente se entregar. E se bem desde que eu vim pro Canadá, já tô aqui há 10 anos, aliás, semana passada a gente fez 10 anos e eu esqueci completamente no dia, mas enfim, 9 de janeiro fez 10 anos que eu cheguei aqui no Canadá. Hoje eu já sou cidadã canadense, o Chris também. Desde o início, eu sempre tive isso na cabeça de me adaptar, custe o que custar. Não foi minha primeira experiência morando fora do Brasil, eu já tinha morado na Argentina nos meus 20 e poucos anos, então assim, eu aprendi muitas lições naquela época quando eu morei na Argentina, e uma delas, acho que a mais importante, é que é importante a gente ter nossas raízes, é importante a gente levar a nossa cultura, até ensinar as coisas boas da nossa cultura para as outras pessoas ao redor, mas a gente tem que entender que a gente está em outro ambiente, em outra situação, em outros cenários, e isso não só, claro, em relação ao clima, mas também à cultura local, como as pessoas, elas estão acostumadas a lidar no dia a dia e tal. Então eu sempre falei isso desde os vlogs antigos e tal, eu sempre falei da gente ter essa visão de, tipo, estou saindo do Brasil e eu tenho que aceitar que eu estou saindo do Brasil e que eu estou indo para outro ambiente totalmente diferente. E eu sempre tive essa, como eu posso dizer assim, esse mindset assim de encarar sempre do tipo, não dá pra construir o Brasil aqui. E o inverno, eu sempre lidei bem, entre aspas, com ele, mas pra ser sincera, depois de um tempo, até que no início era divertido, a neve e tal, o inverno totalmente diferente, lá pro quarto, quinto inverno, começa a ficar um pouco mais depressivo, porque você já passou por isso, você sabe como é que é, e você sabe as limitações do inverno, você sabe que você não vai sair tanto na rua, não vai ser tão fácil, e toda vez que você sai, você tem que botar 200 mil camadas, e a neve, até dirigir é mais difícil e tal. É fácil a gente cair nessa de ficar pensando, lá vem o inverno. A gente enfrenta, a gente aceita, mas no fundo a gente tem aquele gostinho assim, que venha logo o verão. E eu ficava pensando assim, essa ideia não é legal, porque se eu viver metade do ano pensando na outra metade, eu tô perdendo metade da minha vida. Porque essa é minha vida, essa é minha realidade agora. E eu comecei a pensar assim, toda vez que chegava o inverno, pensando assim, como é que eu vou fazer pra gostar do inverno? E se bem o verão ainda é a minha estação preferida aqui, eu passei a gostar do inverno, porque eu me rendi. Hoje, em vez de eu lutar contra o inverno, eu abraço o inverno. Então, eu tento fazer coisas que são bem inverno. Por exemplo, eu comecei a acender mais velas na casa, tem velas por todos os lados. A luz ambiente, a gente mudou a luz da casa completamente, então quando chega nesse horário é uma luz mais rosada de um lado, amarela do outro, cria aquele clima aconchegante. A gente botou essas luzes, como eu posso dizer, tipo
tipo essas luzes de Natal por toda a casa. Eu coloco óleo no difusor pra ficar aquele aroma. Eu gosto muito de baunilha nessa época do ano, o ano inteiro, eu adoro baunilha. Mas eu acho que baunilha traz muito essa coisa de inverno, aconchegante e tal. E tem dado super certo, assim. Eu tenho adorado o inverno, eu tenho lido mais, eu tenho trabalhado mais. Porque no verão eu até trabalho pouco, eu já falei aqui, né, que eu trabalho pouco, eu trabalho menos. Eu trabalho da varanda, eu saio mais, os vlogs são mais externos e no inverno os vlogs são mais internos, são mais cozinhando, experimentando receitas novas, ficando em casa. Então, assim, eu tô falando tudo isso, assim, pra compartilhar com vocês uma lição que eu aprendi. Deixa eu beber aqui meu shake. Uma lição que eu aprendi é que quando a gente não pode mudar as circunstâncias, não é que a gente tem que se forçar a gostar, eu vou repetir 1000 vezes pra mim que eu gosto do inverno e eu vou passar a gostar. Não, é passar a analisar quais são os pontos positivos daquelas circunstâncias e abraçar esses pontos positivos. E também entender que os pontos negativos são lições, são formas da gente aprender. O frio é, com certeza, um ponto negativo. Mas até o frio eu acho que me ensina lições, me ensina resiliência, por exemplo. Eu já falei que eu gosto muito de ir na varanda até no inverno, porque eu acho importante me desafiar. Então, assim, isso também me torna mais forte, desafiar o frio, com responsabilidade, é claro. Eu noto que quando chega o outono, eu já faço a minha lista de coisas que eu quero fazer no inverno, a lista de atividades em casa, tudo que eu vou cozinhar, os livros que eu vou ler. Eu escrevo mais lá para newsletter. Se você ainda não é inscrito na newsletter, vai lá em lucianacouto.com.br. Essa época do ano eu escrevo mais lá, então tem textos exclusivos para os assinantes, tem o podcast exclusivo para os assinantes lá na newsletter. Então, assim, esse inverno eu tenho notado que eu acho que eu cheguei onde eu queria chegar, sabe? Talvez você também esteja notando isso nos vlogs. Tá mais aconchegante, eu diria. Tá mais inverno. E por falar em inverno e luzes na casa, falando isso, tem que trocar a velhinha aqui. Isso daqui o Cris me deu, ele colocou na meia de Natal. A gente cada um tinha sua meia, um pouco antes do Natal, e a gente colocava lembrancinhas um pro outro até o dia de Natal. E uma das coisas que ele colocou era isso aqui que eu queria muito, que eu ainda não sei o nome, mas você acende a vela aqui e o ar quente faz esse carrossel girar. É uma gracinha. Daqui a pouco eu coloco outra vela aqui. Mas enfim, eu tenho experimentado com essas luzes, eu não sei como chama, luzes de galáxia? Sabe essas luzes que projetam a Via Láctea no teto ou na parede? E é bem legal, eu tenho algumas. Essa daqui acho que foi a primeira que eu comprei por curiosidade uma vez, acho que foi na Winners. E ela é bem simples, ela só mesmo tem umas luzes, acho que ela tem 3 cores diferentes, que ela fica só rodando as luzes. Essa daqui é mais de galáxia mesmo. Eu comprei na Amazon, só que depois de um tempo a gente passou assim, ela é meio fraca, sabe? A gente não gosta tanto dela. A nossa preferida é esse astronauta que a gente comprou na Amazon. Esse era o que tinha a melhor qualificação e realmente é muito bom. Essa luz, ela projeta na parede. A gente coloca muito quando a gente tá vendo filme à noite, até mesmo quando vê TV. Assim, a gente apaga as luzes e liga e isso projeta no teto. Fica muito legal. É uma bobeira. Talvez seja coisa de criança, mas a gente adora. E, assim, apesar de ter um custo, a gente achou que foi bem legal ter comprado. Se você quiser experimentar, eu super recomendo. Essa daqui eu acho que é a melhor, tanto que é a que eu deixo no quarto, mas tem as outras. Essa daqui não sai daqui, tá no quarto. As outras que eu ainda tô tentando encontrar algum lugar que combine com a casa, sabe? Passei no mercado, sacola na mão, segunda preguiçosa, mas tem refeição. Tiro o sapato, prendo o cabelo pra trás. Na pia um mundo, na mente um pouco de paz. Hoje tem batata assando devagar, cheiro de domingo em plena segunda no ar, hambúrguer na chapa, salada pra acompanhar. Vem sentar comigo, deixa o dia descansar. Lava as folhas na água que corre do chão.
batata assando devagar. Cheiro de domingo em plena segunda no ar. Hambúrguer na chapa, salada